Olá, meu nome é Newton Canito e você está nos Segredos do Roteirista. Ainda nessa série a gente pensar aqui em modelos dramáticos, para a gente ter essa inspiração de entender esses modelos, como eu disse nos outros vídeos, são uma espécie de conjunto de procedimentos que você pode usar, um conjunto de regras, um jeito de narrar. E existem vários modelos dramáticos, você tem que entendê-los justamente para saber qual você quer usar em cada momento e para ter um repertório para criar os seus próprios, né? Mas existem alguns clássicos, como nós falamos, né? Entre eles existe uma categorização que é muito rica e nos ajuda muito a entender o que nós chamamos dos 4 reinos do drama. Isso tem um capítulo também no manual de roteiro que eu escrevi com o Leandro Saraiva. E os 4 reinos do drama são a tragédia, a comédia, a farsa e o melodrama. Ter essas formas na cabeça é muito rico. Eu vou, aqui no Segredos do Roteirista, passar para vocês um pouco, rapidamente. Logicamente, para se aprofundar, tem que ler, entrar no curso, mas tentar ser resumido, passar algumas das formas, porque eu acho que isso inspira muito a criação e ajuda muito a quem está criando saber qual que você está trabalhando mais. Nunca é puro, gente, nunca é totalmente puro. Não é uma regra absoluta, os filmes são misturados, mas você trabalha mais com algum no seu filme. E é esquisito, é esquisito. É esquisito quando você chega para um aluno, um roteirista jovem, e você pergunta, mas teu filme é uma tragédia ou uma comédia? Ele não sabe responder. Eu já vi casos que o cara não sabe responder se é uma tragédia ou se é uma comédia. Gente, como é que você não sabe responder isso? Então é uma falta de conhecimento do gênero que atrapalha, quase impossível um roteiro ficar bom se a pessoa não tem um conhecimento mínimo de qual gênero ela está trabalhando. Porque afinal de contas ele não conseguiu, ele deve ter tirado para vários lados, não deve ter chegado a nenhuma regra absoluta. Eu lembro, quando eu estudava isso ainda na faculdade, eu também comecei já a fazer o Cidade dos Homens, junto com o Fernando Meirelles, que é um cara excelente, diretor técnico de publicidade, etc., mas que entende super dessas coisas de dramaturgia. Então, na sinopse do Cidade dos Homens, que é a série que eu fui chefe da sala de roteiro, ele tinha muito claro o seguinte, ele falava assim, Cidade de Deus, que é o filme anterior à Cidade dos Homens, aquela obra-prima que esteve no Oscar, Cidade de Deus é uma tragédia com elementos de comédia. E Cidade dos Homens é uma comédia com alguns elementos trágicos. Então ele tinha essa consciência do como é complementar, né, o Cidade de Deus com Cidade dos Homens. Como um trabalha mais com comédia, com tragédia, tendo aquele aspecto da desmedida trágica, e o outro trabalha mais com comédia. E o que é a diferença principal? Vou usar esse exemplo só para vocês entenderem um pouco e começarmos a conversa que continuaremos nos próximos vídeos. A tragédia tem um personagem que é um personagem que tem um grande objetivo. Ele vai ser um líder do tráfico, ele é um cara muito forte, muito potente, ele tem algo que vem da tragédia grega que é uma desmedida trágica. Ele tem uma certa soberba. Ele desafia as regras do sistema. Existe um sistema social, existem as regras do mundo. O personagem trágico é um personagem que desafia essas regras. Então, ao desafiar essas regras, muito comum ele criar uma espécie de revolução, né, e às vezes ele é sacrificado. Ele vira um bode expiatório que é sacrificado justamente por ter desafiado aquelas regras. E depois desse sacrifício, a sociedade, na verdade, se transforma. Muitas vezes o sacrifício dele resolve uma questão e a sociedade se transforma. É o Prometeu que rouba os fogos dos deuses, por exemplo. Né? Um personagem que tem a coragem de roubar uma tecnologia que só tinha para os deuses e trazer para os homens. Uma peça clássica. E aí é punido por isso. É o Édipo que quebra uma outra regra. Quer dizer, são personagens que quebram as regras sociais. Isso tem super, se assistir o Cidade de Deus. E vários filmes de máfia, vários filmes desse tipo de universo trabalham com esse tipo de enredo trágico. E a comédia, se o personagem da tragédia é um personagem
que está acima de nós, é um personagem que é transcendente, ele está acima, ele é um herói, ele é um cara que faz grandes coisas. O personagem da comédia está no nosso nível. O que ele é? É uma pessoa comum. No Cidade dos Homens, por exemplo, essa série, tem um episódio que o rapaz, o garotinho, precisa de... São duas crianças, né, de 12 anos, mais ou menos. Ele precisa de ganhar R$1,50. O episódio inteiro foi para ele ganhar R$1,50. Ele precisa daquele R$1,50 porque ele quer ir numa excursão da escola e ele se envolve em várias peripécias atrás desse R$1,50. Mas vocês percebem como é um personagem mais comum como nós. Os personagens da comédia, eles querem coisas comuns, eles querem um emprego, eles querem um casamento, um amor, eles querem coisas que todos os homens querem. Eles estão no nível dessas conversas de pessoas comuns. Enquanto que o personagem trágico tem grandes planos, tem grandes ambições. Então muda completamente o tipo de enredo da comédia para a tragédia. Esse é um único exemplo para a gente começar a conversar sobre vocês começarem a entender que esses gêneros definem os tipos de personagem e os tipos de história que você trabalha. Outra diferença. Hoje eu vou falar então da diferença comédia e tragédia. Outra diferença, só para ficar na cabeça, é onde termina. Tem um autor que brinca com esse fato, falando que a tragédia termina em morte, né? E a comédia termina em casamento. Então não é necessariamente casamento sempre, mas a comédia termina em conciliação. Aquelas que estão tendo um conflito, a gente vai conseguir conciliar. Isso é qualquer história. Você quer terminar na conciliação dos pares ou você quer terminar na tragédia, que muitas vezes é um bode expiatório que redime aquele problema e salva a sociedade. Não é necessariamente triste, porque ele salva a sociedade, né? Mas qual final você quer? E esse autor brinca dizendo que se você continuar uma comédia, ela vira tragédia. Se você continuar uma tragédia, ela vira comédia. E depois da tragédia vem a comédia, depois da comédia vem a tragédia. Depois do casamento vem, né, as brigas do casal e uma eventual separação. Depois volta a ter um novo amor. É o ciclo natural da vida, essa alternância entre momentos trágicos e momentos cômicos, e onde você determina o final do teu filme já é uma diferença entre tragédia e comédia. Tá bom? Vamos começar a conversar sobre isso e vocês terem essas formas dramáticas na cabeça para saber qual história você está contando e qual desses modelos narrativos é mais adequado para a história que você está criando.